Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Rússia abre seus cofres para revelar israelitas bíblicos negros. Você já se deparou com ícones bíblicos em que Jesus ou a Virgem Maria têm pele escura? E o que dizer de Abraão ou do rei Davi? Olhe além das representações tradicionais da Europa. A Rússia, em particular, abriu seus cofres para revelar ícones bíblicos com figuras de pele mais escura. Mas será que a Rússia está simplesmente dando sua própria reviravolta nas figuras bíblicas? A resposta é não. Isso é um fato tão real quanto o horizonte do tempo. Esses ícones não são meras anomalias artísticas. Eles carregam significados profundos e lançam luz sobre questões curiosas relacionadas à história e à representação da fé. Vamos explorar essas fascinantes figuras da arte religiosa. Em Marcos 4, 22 nos ensina que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Essa afirmação ressoa especialmente quando consideramos a imagem comum de Jesus Cristo nas culturas ocidentais. Por gerações, fomos apresentados a um Jesus barbudo, de pele clara, cabelos longos e ondulados, frequentemente retratado com olhos azuis. No entanto, a Bíblia não oferece uma descrição física detalhada de Jesus. Todas as evidências disponíveis indicam que ele provavelmente tinha uma aparência muito diferente daquela que foi popularizada ao longo do tempo. O Bom Livro nos dá poucas pistas sobre sua fisionomia. O que sabemos sobre Jesus vem principalmente dos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. De acordo com esses evangelhos, Jesus era um judeu nascido em Belém e criado na cidade de Nazaré, na Galileia, antiga Palestina, hoje parte do norte de Israel. Quando ele começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos, conforme registrado no livro bíblico de Lucas 3, 23. No entanto, a Bíblia não nos fornece detalhes específicos sobre sua aparência física. Jesus não se destacava visualmente de maneira particular. Provavelmente, ele tinha olhos e pele castanhos, como outros judeus da época. A Galileia, onde ele viveu, era uma região do Israel bíblico, mas a ausência de imagens conhecidas de Jesus torna difícil determinar com precisão como ele realmente era. Embora os reis Saul e Davi do Antigo Testamento sejam explicitamente chamados de altos e bonitos na Bíblia, Jesus permanece envolto em mistério quanto à sua aparência física. Essa lacuna nos convida a explorar as profundezas da fé e a considerar que a verdadeira essência de Jesus vai além das representações artísticas e das convenções culturais. A aparição de figuras bíblicas no Antigo e no Novo Testamento é um tema fascinante. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani antes da crucificação, Judas Iscariotes teve que apontá-lo aos soldados entre os discípulos. A Bíblia, por si só, não nos revela as razões por trás de suas semelhanças físicas. Seriam eles brancos ou negros? Por que pareciam tão semelhantes? Essas questões permanecem em aberto. Alguém pode se perguntar se essas palavras foram deliberadamente expurgadas da Bíblia para esconder verdades flagrantes. Ou talvez os escritores dos evangelhos não tenham discutido essas nuances. No entanto, o retrato de Jesus como um homem europeu branco tem sido objeto de escrutínio renovado. Esse período de introspecção sobre o legado do racismo na sociedade e a busca pela verdade nos leva a questionar as representações tradicionais. As notícias agitadas sobre revelações tempestuosas vindas da Rússia também contribuíram para esse debate. O presidente russo Vladimir Putin decidiu transferir um dos ícones mais sagrados da Rússia de um museu para uma catedral de Moscou, o que levanta um debate em torno da crescente confiança de Putin na igreja. Enfatizando a importância do ícone sagrado, Putin ordenou que a trindade de Andrei Rublev fosse transferida para a Igreja Ortodoxa Russa, da Galeria Tretiakov de Moscou por um ano. A realocação do ícone mais conhecido da Rússia destaca o quão estreitamente a guerra entrelaçou a política e a religião. O ícone representa o Carvalho de Mamre, onde os 3 anjos visitaram Abraão no livro do Gênesis. Esses ícones, resgatados por museus, são um testemunho poderoso da força duradoura da verdade. E o que chama a atenção? Todos esses ícones são representações de figuras negras. Eles nos convidam a reavaliar nossa compreensão do passado. É muito bonito, dá arrepios. É uma exposição notável. É uma exposição que alimenta os sentidos. Tudo está tão cinzento lá fora neste momento. E aqui, de repente, é uma festa para os olhos. Durante séculos, essas figuras estiveram envoltas em obscuridade, mas sua redescoberta lança luz sobre histórias não contadas.
A autenticidade dessas pinturas desafia suposições antigas e nos instiga a reescrever a história com uma lente mais inclusiva. Muitos ícones russos foram destruídos ou vendidos no exterior durante o governo soviético. Alguns foram escondidos para evitar a destruição, enquanto outros foram contrabandeados para fora do país após a queda do comunismo. Hoje, vários estúdios de pintura de ícones estão novamente ativos, criando obras em diversos estilos para o mercado local e internacional. Ícones antigos, outrora escondidos ou trazidos do exterior, estão emergindo para o mundo. O Castelo de Santo Ângelo, em Roma, abriga atualmente uma exposição de 40 ícones russos que deixaram seu país pela primeira vez. Essas obras de arte foram ocultadas após a Revolução de Outubro de 1917. Protegendo-as da destruição antirreligiosa. É a primeira vez que um grande número de ícones russos vem aqui para a Itália. Além disso, aqui estão uma dúzia de exemplos que nunca foram movidos antes. Eles aparecem pela primeira vez em nosso catálogo. Os ícones são geralmente pintados em madeira e pretendem representar santos ou elementos sagrados. A tradição ortodoxa os considera como se fossem as inspirações evangélicas de Deus através da mão do artista. Seu profundo simbolismo é refletido no significado do ícone como uma representação ou visão de outro mundo. A madeira evoca a cruz sagrada através do seu fundo dourado, luz divina, e o pano preso à madeira evoca o pano que cobriu o corpo de Jesus Cristo. Sem dúvida, tem uma grande importância e um reconhecimento fundamental na Rússia, porque os ícones representam para a Rússia o que as pirâmides representam para o Egito, ou os templos para os gregos. A exposição mostra ícones que vão desde o século XV até o início do século XX. É uma rara oportunidade de ver a alma religiosa da Rússia. Recentemente, o mundo foi abalado pela revelação desses ícones bíblicos negros. Alguns acreditam que o escurecimento dos ícones ao longo do tempo se deve à idade. No entanto, outros argumentam que essa negritude não está relacionada à idade, mas sim à precisão na representação da cor real da pele das pessoas retratadas. Robert Rubin destaca que os verdadeiros israelitas eram pessoas de pele negra, assim como os antigos egípcios. Mapas antigos revelam que o reino de Judá estava localizado na África Ocidental. Após a destruição da nação judaica por Tito, milhões de judeus fugiram para o oeste da África, onde foram vendidos como escravos em várias partes do mundo. O ódio contra os negros não é mera coincidência. É resultado da desobediência dos israelitas aos mandamentos de Deus. Moisés advertiu sobre bênçãos e maldições no livro de Deuteronômio. Os russos, ao contrário de outros países, mantiveram suas pinturas e iconografia inalteradas. Esses ícones nos convidam a reavaliar a história e a compreender a presença e representação de figuras negras ao longo dos séculos. Eles entraram para a história real, como as canções de Salmos 1, 5 e Apocalipse 1, 15. Dê uma olhada, está no texto. Não é por causa de uma vela ou qualquer outra coisa que essas pessoas estão falando. Nesse caso, toda a imagem ficaria preta, não apenas o rosto e as mãos. Eles deveriam ser negros porque eram negros. Este grande país também é um grande enganador. E muitas pessoas herdam a lição errada de seus bisavós e pais, a ponto de ser tão profundo que a mentira se tornou verdadeira quando o real. A resposta está realmente correta, mas você nunca olha. Por que as revelações russas não pararam por aí? A Rússia continua com suas revelações históricas bíblicas, com o presidente Putin na frente de batalha, defendendo o caminho que a Rússia abriu. Eles abriram suas adegas para revelar pinturas notáveis de Jesus, que datam de 1400, do padre Vladimir Ivanov. Este é um livro altamente cobiçado por diferentes círculos, pois contém ícones negros e a história dos negros em lugares como a Rússia. Na Itália e em lugares por toda a Europa, este livro pode variar de $300 a $3.000. Portanto, não é um livro fácil de conseguir. Na verdade, peguei emprestado esse livro de um amigo. No livro, encontramos muitas representações interessantes, muitas delas relacionadas à Bíblia. Aqui mesmo, temos a Transfiguração de Cristo, e você vê pessoas negras em cavernas. Parece que são pessoas negras em toda a imagem, mas esse conhecimento escapa das pessoas negras aqui na América. É definitivamente algo que nunca veríamos ou ouviríamos falar no sistema educacional.
Tenho quase certeza de que há estudantes universitários de história negra ou história mundial que nunca viram nada assim antes, pelo menos não do ponto de vista da Europa. Esta é a crucificação de Cristo, e nela vemos anjos negros. As pessoas ao redor também são negras. É muito interessante, pois as imagens que vemos são contrárias ao que conhecemos durante toda a nossa vida. Fomos ensinados durante toda a nossa vida que imagens da antiguidade não incluíam negros aqui na América. Tenho quase certeza de que há muitas pessoas caucasianas e de todas as nacionalidades que não sabem até que ponto os negros cobriram a terra. Em muitos casos, como o que você vê, eles estavam em posição de governo. Parece um rei. As imagens de Jesus e outras figuras históricas nos ícones negros da Rússia desafiam a percepção comumente conhecida da antiguidade e revelam a extensão da presença e influência dos negros ao longo da história. Pinturas dos anos 1500 e 1600 retratando ícones negros, incluindo Jesus e Maria, estão presentes em um livro muito procurado que explora a história das pessoas negras na Rússia, Itália e outras partes da Europa. Esse conhecimento não é ensinado no sistema educacional americano. Os debates sobre a autenticidade desses ícones continuam. Alex Pizzi, desenvolvedor de Ware e cristão católico, tem algumas contribuições. Os cristãos russos adotaram a ortodoxia bizantina no atacado, que inclui a iconografia. O princípio fundamental da iconografia ortodoxa é a ausência de mudanças. Os ícones são retratos o mais fiéis possível de Cristo. As regras do cânon iconográfico, embora muito pouco desse cânon tenha passado pelo processo legislativo eclesial normal, envolvendo o episcopado e concílios, continuam a surpreender o mundo. Nesta luz, o fogo inextinguível da verdade persiste através da escuridão da história. Não por muito tempo, manifestantes haviam pedido a remoção das estátuas confederadas. O ativista norte-americano Shaking foi além, sugerindo que murais e obras de arte retratando Jesus branco deveriam diminuir suas preocupações sobre a representação de Jesus branco. Cristo e como ele é usado para defender noções de supremacia branca não são isolados. Acadêmicos proeminentes e o arcebispo de Canterbury pediram para reconsiderar o retrato de Jesus como um homem branco. Apenas recentemente, em 22 de junho de 2020, o escritor e ativista Shaking anunciou que apoia a destruição de estátuas que retratam um Jesus rei branco. Ele tuitou seus comentários naquela memorável segunda-feira de 2022. Historiadores acreditam que Jesus provavelmente tinha a aparência de pessoas que normalmente viviam no Oriente Médio durante sua época. Em vez do homem branco frequentemente retratado na iconografia cristã, acredito que as estátuas do europeu branco que afirmam ser Jesus também deveriam ser removidas. King tuitou que elas são uma forma de supremacia branca. Sempre estiveram na Bíblia quando a família de Jesus quis se esconder e se misturar. Adivinhando para onde eles foram, o Egito e não a Dinamarca. Ele acrescentou: rasgue-os rapidamente. Os comentários foram condenados por alguns na plataforma, incluindo várias figuras conservadoras proeminentes. King esclareceu que estava apenas defendendo que as estátuas de um Jesus branco, vitrais e outras imagens de um Jesus branco, sua mãe branca e seus amigos brancos também deveriam ser destruídos, insistindo que são propaganda racista e uma forma grosseira de supremacia branca. King compartilhou uma imagem de um Jesus de pele mais escura que apareceu em um artigo da Popular Mechanics de 2002. Os estudiosos acreditam que essa imagem é mais precisa do que aquelas que mostram Jesus como um europeu. Ele comentou que a imagem teria sido intolerável para os americanos brancos que participaram da escravidão. Especialistas há muito dizem que esta é provavelmente a representação mais precisa de Jesus. Americanos brancos que compraram, venderam, negociaram, estupraram e trabalharam africanos até a morte por centenas de anos neste país, simplesmente não poderiam ter este homem no centro de sua fé. Shaking tuitou mais em 23 de junho de 2020, um dia depois de ter apoiado a destruição de todas as estátuas brancas de Jesus. Um tweet de Jenna Ellis,
uma advogada que representa o presidente Donald Trump, alertou que ela não iria quebrar se tentassem cancelar o cristianismo. Independentemente disso, King respondeu que o que o advogado estava realmente defendendo aqui é a brancura dela. A brancura cristã precisa de um Jesus branco. King tuitou para Ellis: não é sobre generosidade ou bondade. Não se trata de proteger os vulneráveis. Trata-se da própria branquitude. Atacar Jesus branco é atacar a fé dela. Estátuas foram derrubadas e destruídas em meio a protestos em andamento contra a injustiça racial e a brutalidade policial varreram o país nos últimos anos, a partir de 2020. Embora estátuas e monumentos em homenagem à Confederação tenham sido principalmente alvos, estátuas de outras figuras do início da história americana também foram derrubadas. O movimento para derrubar e desfigurar estátuas controversas ganhou força no Reino Unido, bem como na Europa e nos Estados Unidos, mas dividiu a opinião pública. Críticos classificam-no como regra da máfia, enquanto outros o aplaudem como uma forma de abordar o racismo sistêmico. Justin Welby, o arcebispo de Canterbury e chefe da Igreja da Inglaterra, disse que a Igreja deveria reconsiderar sua representação de Jesus como um homem branco. Falando ao programa de hoje da BBC, Welby foi questionado se a maneira como a Igreja Ocidental retrata Jesus precisava ser repensada e reimaginada. Sim, claro que sim, disse ele, acrescentando que Jesus foi retratado de forma diferente em países ao redor do mundo. Ele estava regularmente em contato com líderes da Igreja Anglicana de todo o mundo e eles compartilhavam suas perspectivas. Welby enfatizou que se não retratarmos Jesus como branco, quando entrarmos em nossas igrejas, veremos um Jesus negro, um Jesus chinês ou um Jesus do Oriente Médio, o que é obviamente mais preciso. Ele acrescentou que as representações de Jesus não são, no entanto, quem adoramos, mas servem como um lembrete da universalidade de Deus que se tornou totalmente humano. Atendendo a esses apelos para que monumentos com ligações à história imperialista do Reino Unido e ao comércio de escravos fossem removidos, Welby disse que as estátuas na Catedral de Canterbury seriam colocadas sob revisão. Ele afirmou que estariam olhando com muito cuidado e colocando as estátuas em contexto para determinar se todas deveriam permanecer lá. A revelação desses ícones negros serve como um poderoso lembrete de que a história muitas vezes está envolta em trevas, mas a verdade tem uma maneira de brilhar através desses artefatos. Isso nos obriga a reexaminar nossa compreensão do passado e a desafiar narrativas de longa data. Se a autenticidade dessas pinturas for confirmada, elas oferecem um vislumbre de uma faceta anteriormente desconhecida da história. Essa descoberta nos força a confrontar as complexidades da representação. É um testemunho do poder duradouro da verdade, destruindo as torres da desinformação e provocando uma reavaliação das histórias que contamos a nós mesmos sobre o passado. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.